A conexão entre família de Toffoli e o cunhado de Vorcaro em resort no Paraná. Um resort de luxo chamado Taiaiá, localizado em Ribeirão Claro, no interior do Paraná, próximo à divisa com São Paulo, uniu indiretamente parentes do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli e o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, figura central nas investigações sobre supostas fraudes no Banco Master. Tudo começou em 2021, quando os irmãos do ministro, José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, dividiram o controle do empreendimento com um fundo de investimentos chamado Arlen. Esse fundo, por sua vez, tinha como cotista principal Fabiano Zettel, advogado, pastor evangélico e cunhado de Daniel Vorcaro, marido da irmã do banqueiro. Zettel participava do Arlen por meio de outro fundo, o Leal, sendo seu único cotista, segundo documentos analisados por jornais como o Estado de São Paulo e a própria Folha de São Paulo. O primo de Toffoli, Mário Humberto Degani, também fazia parte da sociedade no negócio. Essa parceria durou até 2025. Nesse período, cerca de 20 milhões de reais foram investidos no resort por meio desses fundos, que eram administrados pela Reag Investimentos, gestora hoje sob forte investigação por suspeita de ajudar em manobras financeiras irregulares ligadas ao Banco Master. As autoridades, incluindo a Polícia Federal e o Banco Central, apuram se o banco usava uma rede de fundos para inflar artificialmente seu patrimônio. A suspeita é que empréstimos simulados eram feitos a empresas que, em vez de usar o dinheiro, aplicavam nesses fundos, criando valorizações duvidosas e sem comprovação adequada. Parte desses recursos teria sido usada para alimentar estruturas que os investigadores chamam de laranjas do Vorcaro. Daniel Vorcaro nega qualquer envolvimento ou conhecimento sobre os negócios desses fundos e do resort. Em nota, sua defesa afirma que ele nunca foi cotista, nem participou da gestão ou das decisões de investimento, e que está colaborando com as autoridades. Já a defesa de Fabiano Zettel destaca que ele tem atividades empresariais conhecidas e lícitas, sem ligação com a administração do Banco Master. Em 2025, o controle do Taiaiá mudou de mãos. Os irmãos e o primo de Toffoli, junto com o fundo Arlen, venderam suas participações para o advogado Paulo Humberto Barbosa, que já atuou como advogado da JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A fatia dos irmãos Toffoli, por exemplo, foi negociada por cerca de 3,5 milhões de reais. O caso ganhou ainda mais atenção porque, após revelações da imprensa sobre essa conexão entre os fundos ligados a Vorcaro e parentes do ministro, Dias Toffoli autorizou uma operação da Polícia Federal que resultou na prisão temporária de Fabiano Zettel. O empresário foi detido quando tentava embarcar para Dubai em um jatinho particular. Algumas decisões do ministro no processo, como inicialmente determinar que as provas ficassem lacradas no STF com acesso restrito à Procuradoria-Geral da República, e depois recuar para permitir análise de peritos da PF, geraram questionamentos sobre o andamento das investigações. Importante lembrar que o próprio Dias Toffoli não tem participação direta no resort, embora seja comum ele frequentar o local. O episódio faz parte de um contexto maior de apurações sobre o Banco Master, que envolvem suspeitas de fraudes, simulações e uso irregular de recursos financeiros. Regras de impedimento de atuação da jurisdição, previstas no Código de Processo Penal. No artigo 252, inciso 4 do Código de Processo Penal, é muito clara a ideia de que se o juiz tem algum parente seu próximo, até terceiro grau, que inclusive envolve irmãos, até o tio, né? Com interesse no caso concreto, ele não pode atuar como juiz. Não é de hoje isso, insisto, é desde 2019, desde quando o próprio ministro Toffoli resolveu instaurar de ofício aquele inquérito de 2019 das fake news e designou ao arrepio do juiz natural, o ministro Alexandre de Moraes, para conduzir aquela investigação. O que nós temos visto é uma sucessão de atuações da Suprema Corte Brasileira na figura desses dois ministros, com todo o respeito que eles merecem, e não é um ataque de natureza pessoal, é uma constatação de natureza jurídica. Eu sou professor de processo penal, eu tenho dificuldade de explicar, inclusive aos alunos da graduação, o que está acontecendo. Doutor Chamin, eu quero lhe fazer uma pergunta. A Transparência Internacional lembrou hoje 3 casos em que Toffoli não se declarou suspeito. Uma vez ele votou pela anulação da delação de Sérgio Cabral, que o citava expressamente. Na outra vez ele anulou monocraticamente as provas da Odebrecht, incluindo depoimento e e-mail citando o amigo do amigo de meu pai.
Na terceira vez, ele suspendeu o acordo de leniência no valor de 10 bilhões de reais, aproximadamente, da JF, que era defendida pela sua esposa, Roberta Rangel. Apesar de, nessas 3 vezes anteriores, ele não ter se declarado suspeito, eu queria que o senhor dissesse claramente, desta vez, ele deveria se declarar suspeito? Tanto das outras 3 ocasiões, quanto desta. Né? Não suspeito, mas impedido, que é pior do que suspeito, porque a regra de impedimento é uma regra que faz com que o exercício do poder não possa ser exercitado. Tem uma nuance técnica aqui que diferencia impedimento de suspeição. Quando o juiz é impedido, é mais grave do que ser suspeito. Juridicamente seria um não ato no plano da existência jurídica, aquilo que ele realiza. Veja, se um juiz de primeiro grau faz o que o ministro Toffoli fez nesses 3 casos, e também neste aqui, seguramente ele estaria sendo investigado pela corregedoria do seu tribunal e até mesmo pelo CNJ. Infelizmente, nós não temos uma corregedoria do Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, nós assistimos atônitos atos que fogem completamente da regra, da doutrina. Veja, não é uma questão de opinião, isso é uma questão jurídica, é uma questão de um mínimo de racionalidade que deveria existir na condução da investigação e do processo criminal brasileiro, e que nós estamos vendo, assim, rotineiramente, cotidianamente, sendo desmerecido em termos de observância daquilo que se espera no processo penal democrático. Então, eu diria que tanto nas 3 ocasiões quanto nesta, o ministro Toffoli deveria ter, para a preservação da sua própria imparcialidade, né, da sua própria integridade como julgador, né, deveria ter se afastado desses casos.